Na quinta etapa, vamos reproduzir os furos das paredes para as portas e janelas. Nessa quinta etapa, então, veja lá, eu vou visualizar pela parte interna, veja lá, vou reproduzir uma porta aqui e uma janela ali. Clicando duas vezes, eu entro no grupo da parede. Entrando no grupo da parede, acionando a trena, fita métrica, eu consigo então utilizar através da aresta ou de um ponto mediano, né, a midpoint, ou a edge, dando um clique na aresta, olha lá, veja que eu consigo trazer uma linha de referência. Vou colocar uma referência aqui, um valor para a porta não ficar encostada na parede, valor de 0,1. Vou dar um Enter. Aciono de novo a trena, né? Ó, estou com a trena acionada. Dou um clique então na linha, que é a linha guia, dou um clique e trago uma outra referência com valor de 0,8. Dou um Enter. Aciono então na aresta, indico para cima, veja lá, sentido azul, e digito o valor de 2,1, que é o 2,10, né? 2,1, Enter. Ok? Com o retângulo, deste ponto até esse outro ponto, eu consigo a marcação desta porta, né? Com o push-pull, clico nessa superfície, indico até a face lá de trás. Olha lá, você mexe o mouse, mexe um pouquinho o mouse, uma hora se encontra a face, ó, vai mexendo o mouse. On face, percebeu que ele mostra também aqui distância limitada ao 0,20, que é o limite final? Você poderia até digitar 0,20 e dar um Enter, ou encontrou On face e dá um clique. Ele limpa. Ok? Veja que para a janela, eu posso reproduzir essa janela centralizando essa janela nessa parede. Veja que com a trena, mesma coisa. Aciono a trena, dou um clique na aresta, indico até essa midpoint e dou um clique. Acionando, né, a trena já acionada, dou um clique na linha, indico para cá 1 metro. Digito 1 e dou um Enter. A trena está acionada, dou um clique nessa linha e digito na outra ponta aqui 2 metros. Consegui centralizar. A partir desta aresta inferior, indico para cima o valor do peitoril, 1 metro. 1, Enter. E a altura da janela, aciono aqui então do peitoril para cima, 1,1 e dou um Enter. A altura da janela feita. Retângulo, desta intersecção até essa outra intersecção, push-pull. Clico na superfície até achar a face lá de trás, né, on face. Ou até mesmo poderia ter selecionado, olha só, a on edge aqui atrás, ó, na aresta lá atrás. Na aresta, mas bem atrás, que é o limite da superfície lá inferior, posterior, ok? Então poderia ser on face ou na aresta, ok? Dá um clique na aresta, veja lá, funcionou. Como você está com as linhas guias, né? Ó, você está com essas linhas guias, você pode ir lá em cima em editar, excluir guias. Deletei todas as linhas guias uma vez só. Veja que eu entrei no grupo da parede para reproduzir essa etapa. Tome muito cuidado com isso, né? Veja lá que eu estou dentro do grupo da parede. Por isso que agora eu vou clicar em Select, selecionar, e vou sair do grupo das paredes, dar um clique aqui fora. Ó. Ou poderia dar um clique aqui fora aqui também, ó, na estrutura aqui, ó. Dá um clique aqui fora, eu saio do grupo do componente, no caso, da parede, das paredes. Vou criar uma porta e uma janela, veja só. Com o retângulo, dessa extremidade até a outra extremidade, crio um retângulo, né, onde eu tenho que reproduzir 4 folhas aqui, 4 vidros separados para abertura aqui no centro. Para conseguir fazer isso, veja que eu seleciono essa superfície, né, essa superfície. Se eu dou um clique aqui nesta linha, veja que eu selecionei só apenas a linha deste retângulo, né, que eu acabei de reproduzir. Eu não estou selecionando aqui, por exemplo, o grupo das paredes, eu estou selecionando só a linha. Com o botão direito do mouse em cima desta linha, eu tenho como acionar o dividir. Olha lá, dá um clique em dividir. Eu vou mexer o mouse para a direita e para a esquerda aqui, ó.
Ele está aparecendo quantas partes você quer. Você pode até digitar ou encontrar a proporção que você pretende, que aqui é 4, né? Ó, eu mexi o mouse, encontrei 4, vou dar um clique com o mouse mesmo, já acabou. O que aconteceu é que segmentou em várias partes, quer ver? Ó? Vou dar um clique aqui ó, na linha, veja que está dividindo em 4 partes, percebeu? Olha a cor azul. Então se você aciona uma linha, você percebe que houve, né, uma separação. Ok? Então essa é uma técnica para separar em partes, né, esses vidros. Então eu só vou criar esses vidros, só para você perceber. Olha lá. Selecionei esta parte do vidro, né? Digamos que esse vidro poderia estar dentro de uma moldura, né, de alumínio, alguma outra coisa. A princípio, verifique este vidro, a repetição desse vidro. Como eu já achei uma parte daquelas 4 partes, né, eu posso então criar a repetição deste elemento. Vou selecionar então essa superfície e vou dar um delete, para que não me atrapalhe na minha visualização. Veja que eu vou selecionar, clicando 2 vezes nesse elemento, botão direito do mouse, criar componente, que é o make componente, né, em inglês. Criar componente, vou colocar aqui então vidro. Ó, vou criar. Criei o vidro. Posso repetir esse vidro várias vezes, veja só. Selecionei o mover, dou um clique no Ctrl, pego esse pontinho, coloco nesse outro pontinho, coloquei a cópia e multiplico x3 e dou um Enter. Coloquei as 3 cópias. Temos aí os elementos que serão os vidros. Eu posso até criar agora uma armação aqui, uma moldura de alumínio, digamos assim, ó, de um clique de um ponto até outro ponto, fiz uma superfície. O que aconteceu é que você tem uma superfície aqui, ó. O problema é que você não está visualizando por causa dos vidros, né? Tome muito cuidado com essas situações aqui. Perceberam? Olha lá, você fez um retângulo, mas não conseguiu visualizar esse retângulo. Eu vou selecionar esses vidros e vou mover eles, olha lá. Lá pra frente. Percebeu no eixo vermelho? Coloquei lá pra frente esses vidros. Depois eu encaixo. Só para você perceber, então, uma sequência de montagem. Esse exercício é interessante. Olha lá, vou dar uma equidistância. Acionando a equidistância, né? Vou dar uma equidistância bem para reproduzir essa armação de alumínio. Vou digitar aqui um valor de 0,03 e dar um Enter. Olha lá. Perceberam? O que você poderia fazer? Reproduzir então, né? Vou deletar essa superfície, clicando 2 vezes, criando então um componente desta armação de alumínio. Clico 2 vezes, botão direito, cliquei 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente. Então vou colocar aqui a armação a moldura de alumínio, né? Alumínio. Criar. Criei então esse alumínio, vou clicar 2 vezes para entrar no componente do alumínio, perceba lá, não. Vou aplicar o push pull para trás e digitar o valor de 0,03. Dá um Enter. Pronto, só criei uma estrutura ali. Cliquei no Select, vou dar um clique então fora. Não. Vou sair do componente. Vou posicioná-lo então, ó. Seleciono o alumínio, aciono mover, dou um clique nesse pontinho e coloco ele em outro ponto estratégico. Ok? Bom, tanto faz. Eu fiz essa demonstração, né, criando uma estrutura. Eu poderia, a partir dessa estrutura, criar aqueles vidros. Vocês perceberam então que os meus vidros ficaram gigantes, não é? Pô, tem como consertar isso aí, né? Veja que eu posso reproduzir essa sequência, né? Consegui colocar esses vidros então um pouco menores para encaixar a partir desse ponto, né? E ficar bem certinho encaixado nessa moldura.
Esses vidros então estão maiores, mas vejam só. Vou selecionar esses elementos, né, esses vidros. Veja aqui na cortina estrutura, que estão selecionados aqui, ó, vidros. Deixa eu minimizar aqui essas ações. Olha lá, os vidros, né. Selecionei eles. Eu vou acionar então a escala. Eu posso encaixar eles através da escala. Percebam então uma ideia bem interessante. Acionando o mover, eu vou dar um clique nessa extremidade, coloco nesta outra extremidade. Como eu falei para vocês, ó, perceberam que o vidro está ultrapassando o limite? Olha o raio-x. Ok? Eu vou consertar isso aqui, ó. Aciono a escala, dou um clique na escala, vou clicar nesse pontinho, na quina, e agora, ó. Qual que foi a dificuldade aqui, ó? De encontrar o ponto, né, ó, um ponto certeiro, pegando aqui, né, pela quina. Percebeu que quando você pegou pela quina, todos os lados estão, né, deformando por igual? Talvez não seja a opção ideal. Se você faz por etapas, ó, clicando na escala, veja lá, eu vou clicar nesse ponto aqui superior, dei um clique, estou esticando o objeto, não é, ó? E vou até esta referência. Perceberam a importância do uso do raio-x? Eu estou fazendo uma correção, né, que talvez nem fosse necessária se a gente reproduzisse de uma outra sequência, não é? Ó, veja que eu estou esticando, deformando até chegar a esse ponto mediano, que é a extremidade, não é? Percebam que é importante a habilidade no uso do raio-x. Vou desabilitar aqui o raio-x, olha lá. Percebeu que eu consegui encaixar? Foi esse trabalho, não é? Ó, de clicar, esticar até chegar ao ponto. Muitos elementos que você traz do 3D Warehouse, que é um site do SketchUp, né, com um armazém de vários componentes. Você tem que esticar, ajeitar eles, né, conforme a tua proporção, talvez até de propósito causar algumas deformações, como eu tentei causar aqui. Mas a dica que eu vou dar para vocês é reproduzir por etapas. Eu nem faria isso aqui de esticar, né, comprimir esses vidros. Foi um exercício para que você percebesse a importância de dominar a etapa do esticar, mover, né, e copiar. Bom, eu vou deletar esses vidros e vou reproduzi-los novamente, só que dessa vez, né, com essa armação primeiro criada, como a gente viu, né, um retângulo, fizemos a equidistância, criamos então o alumínio, e agora, ó, com o retângulo, eu vou pegar dessa ponta, essa extremidade, até a outra extremidade, clico, fiz um retângulo. Seleciono então esta aresta, lembra a etapa? Botão direito do mouse, a gente vai dividir, a opção dividir. Tá difícil de ver aqui, ó, vamos ver mais com calma aqui, ó. Seleciono a linha, botão direito do mouse, dividir, não é? Ó? Dividir. Mexo o mouse, quantas etapas eu vou dividir em 4. Não, acho lá 4 segmentos. Dou um clique com o mouse, selecionei os 4, foi. E a linha, posso continuar. Dessa extremidade, vou até a outra extremidade. Linha, daqui até aqui. Eu acho que eu me confundi, vamos ver aqui. Olha lá, era dessa extremidade, né? Não na midpoint, ó. Extremidade até esse ponto e extremidade até esse outro ponto. Veja que eu já coloquei então todas as janelas. O que eu fiz aqui, tome muito cuidado. Se você cria um componente e repete esse componente 4 vezes, você pode então, numa próxima etapa, texturizar este componente e ao passo que, se você então criou um componente, todos os outros componentes serão texturizados também. Então o que eu vou indicar, se você dividiu em 4 partes, você apenas faz uma linha só e tem uma etapa feita. O resto, ó, posso até deletar, ó. Vou deletar aqui, selecionei a superfície, dá um delete no teclado, ó, delete no teclado. Eu vou até apagar essas linhas. Ok? Então, eu queria que você visualizasse esse cuidado, né, o processo na hora de reproduzir essas etapas, caso você precise criar esses vidros e criar essa janela, enfim, né? Cuidado com essas etapas. Né?
Até veja só que ficou algumas linhas, algumas sujeiras, tomara que algumas linhas tenham ficado, né? Tome cuidado com isso. Por isso até vou indicar a seleção de outra maneira, veja só. Vou dar um Ctrl Z. Perceba que se você clica 2 vezes, você está selecionando todas as linhas. Cliquei 2 vezes, vou dar um delete. Ó, deletei todas as linhas que estavam ali também. Ó, cliquei 2 vezes, botão de dar um delete. Deletei. Por isso que eu deletei todas as etapas. Aqui até tem, ó, sujeiras que ficaram. Essas linhas que ficaram aqui. Perceberam? Então tome muito cuidado com essas situações. Né? Por isso eu indico também na hora de reproduzir esses desenhos, tomar cuidado com o processo de apagar. Cuidado com algumas sujeiras que podem ficar no teu desenho. Pode te atrapalhar em algum momento, né? Ok? Mais uma das dicas dadas aí. Então, na hora de reproduzir uma janela, talvez não seja tão simples assim reproduzir ela direto nesta superfície. Se você faz ela separada, talvez você tenha mais facilidade, colocando ela numa vista, depois rotacionando e encaixando, enfim. Eu tentei por aqui, para que você visualizasse algumas dificuldades, o que poderia acontecer. Então, nesse vidro aqui posicionado, eu clico 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente. É o vidro. Clico em criar. Já existiu uma vez, né, esse vidro, então ele ficou na memória, não tem problema. Pode dar um sim. E agora eu vou mover. Dou um clique no mover, dou um clique no Ctrl para copiar, clico num pontinho, clico nessa extremidade aqui, e agora clico nesse outro ponto. Dou no clique e digito X3, dou um Enter. Coloquei as cópias, está tudo certo. Ok? Para fazer a porta, bem tranquilo. Visualizando a porta. Aciono um retângulo. Veja lá o cuidado, vou criar as molduras, tudo direitinho, né? Ó. Faço um retângulo. Aciono a equidistância. Dou um clique na superfície e digito 0,03. Esta linha não pode existir, ó. Você vai fazer então uma linha desse ponto até aqui embaixo. Perceberam no eixo azul? Uma linha desse ponto até aqui embaixo, no eixo azul. E com a borracha eu apago esse pedacinho de linha. Então tá fácil agora. Ó. Tenho esta que é o batente, né? Essa região que é o batente. Veja que eu dei um clique, selecionei. Vou clicar 2 vezes. Clicando 2 vezes, botão direito do mouse. Ó. Criar componente. Batente. Clico em criar. Clico 2 vezes nessa superfície que vai ser a folha da porta. Clico 2 vezes, botão direito do mouse. Criar componente. A folha da porta, né? Vou colocar a folha, para você lembrar aqui. Ok? Vou clicar 2 vezes no batente, veja só. Clico 2 vezes para entrar no componente, veja lá. Cliquei 2 vezes e eu entro no componente, não é? E vou acionar um push-pull. Até visualiza que vou clicar ó, aqui de trás para você olhar. Ó, vou dar o push-pull até chegar a esse limite, a esta aresta, perceberam? Push-pull até dar um clique nessa aresta. Vou dar um Ctrl Z. Podia ter feito assim, ó. Preciso dar um push-pull de tal valor de 0,2, que é a espessura da parede. Né? Tanto faz. Ok? A mesma coisa agora eu vou entrar, só que vou digitar um valor de 3 cm para a espessura da porta. Então, veja que eu vou dar um clique aqui fora, ó. Dei um clique aqui fora, sair. E vou clicar 2 vezes aqui para entrar na folha, não é? Ó. Cliquei 2 vezes na geometria, entrei na folha. Vou aplicar o push-pull. Push-pull para trás. Vou digitar o valor aqui de 0,03. E dá um Enter. Olha lá, ficou pequenininho, ficou uma espessura apenas, né, ali. E clico no Select e dou um clique lá fora. Então, consegui criar, então, tranquilo, uma folha, né, folha da porta e também o batente. Esses dois elementos, olha lá, seleciono esses dois elementos, selecionei por aqui, ou poderia selecionar pela geometria, veja lá, poderia selecionar aqui a folha, seguro o Ctrl, né, estou no Select, né, seguro o Ctrl, seleciono também o batente. Com o botão direito do mouse eu posso criar um componente, criar um grupo, por exemplo, né, que é a porta, criar um componente, que é porta. Criar. Então quer dizer que eu tenho, veja só, um componente porta, e dentro do componente porta eu tenho um batente e uma folha.
Cuidado com esse conceito, é bem importante, né? São sacolas, né? Tem uma sacola e dentro dessa sacola tem outras duas sacolas. Bem importante então esse conceito. Temos então os dois organizados. Uma porta e uma janela. Vamos criar os layers para finalizar essa etapa das criações dos grupos com janelas e portas, né? E a organização dessa estrutura. Vamos lá. Em camadas, clicando aqui em camadas, vejam lá, clico no mais para adicionar a camada. Piso, clico no mais, parede, mais, janela, mais, porta, mais, móveis, mais, e vou colocar aqui a moldura, né? Vou colocar aqui no mais. Opa, desculpa, esse não precisava mais um, vou deletar, ó. Selecionei esse aqui, vou dar um delete. Opa, sem o delete, ó, eu selecionei, vou só dar um menos para excluir a camada, ok? Então tá bom, piso, parede, janela, porta, móveis, moldura. Vou selecionar então os elementos. Selecionei esse elemento, que é a parede, não é? Vou colocar então, veja aqui, troco para o layer, parede. Ok, objeto selecionado ficou em parede. Ótimo. Tem uma situação aqui que a gente esqueceu, eu estava comentando da porta, né, de colocar dentro de uma sacola, acabei esquecendo até de comentar. Vamos colocar então numa janela, né, um componente de janela. Eu vou selecionar os 4 vidros, veja lá, selecionei os 4 vidros, ó, 2, 3, 4, selecionando, segurando o CTRL, né? Segurando o CTRL, selecionei os 4 vidros, segurando o CTRL, seleciono também a armação. Botão direito do mouse, criar componente, é a janela, clico em criar, ok? Então beleza. Olha lá, selecionei a janela, vou colocar no layer janela. Seleciono então a porta. Veja aqui na estrutura, né? Ó, estou selecionando aqui a porta. Ó, selecionei a porta, dei um clique apenas e lá em cima eu troco para porta. Ok? Agora eu vou selecionar aqui a moldura. Selecionei a moldura, coloco no layer moldura. E os móveis, né? Veja que eu vou selecionar esses móveis aqui. Alguns elementos aqui eu não vou precisar mais, depois eu vou deletar. Mas eu vou selecionar então, segurando o CTRL, ó, todos esses elementos. Serão meus móveis selecionados, né? Troco lá para móveis. Ok? Finalizada a etapa, só vamos verificar como ficou então essa organização, né? Opa, faltou o piso. Selecionei aqui então, ó, cuidado. Veja que eu vou selecionar o elemento piso. Veja que na estrutura aqui, ó, selecionei o piso, selecionado ele. Lá em cima eu troco para piso. Ficou. Vamos lá? Olha lá. Escondi todos e ficou só algumas sujeiras, né? Ó, sujeiras do nosso desenho. Veja que vou selecionar todos e vou deletar. Vou deixar todos os elementos visíveis. E é isso aí.